Ei, pessoal, sou Ana Beatriz e hoje a gente vai falar um assunto importante, que é o processo de obtenção de energia pelos seres vivos. Seres vivos precisam de energia, e se sim, de onde essa energia vem? Aqui eu coloquei umas imagens para exemplificar. É aqui uma mulher comendo uma fruta e com um pezinho no braço, fazendo aqui uma forcinha. Ela precisa de energia para isso, será? E se sim, de onde essa energia vem? Também uma planta aqui. Essa planta, ela precisa de energia para se manter viva? De onde essa energia vem? Então, aí a gente começa com a problematização, que eu enviei aqui essa reportagem para vocês, vocês tiveram acesso antecipadamente, dessa reportagem que aqui o título diz: Energia elétrica pode ser gerada por plantas, segundo pesquisas. Para quem viu essa reportagem, vocês viram que eles falam que utilizam energia de plantas e que até esse ano aqui de 2015, né, essa energia estava sendo suficiente para carregar uma bateria de celular, por exemplo. Então, estava conseguindo produzir essa energia elétrica através das plantas, né? E como? Através de que processo? Vamos ver mais um print aqui dessa reportagem. A reportagem diz que estão estudando formas de transformar a energia produzida por plantas em painéis solares biológicos. Então, uma informação aqui importante, ó. Transformar a energia produzida por plantas. Isso que é muito importante. E isso aqui na biologia tem um nome que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui a gente acabou de ver que planta produz energia, né? E que energia é essa que a planta produz? Para que essa energia é importante, né? É o que a gente vai ver nessa aula. Também aqui um outro trecho, olha, que fala: a tecnologia captura a energia já gerada pelo processo natural da planta. Através da luz solar, a fotossíntese e o resíduo dessa reação é liberado em solo encharcado. Então, olha só, circulei aqui para vocês verem, né? Aqui eles falam o nome de um processo, através da luz solar, importante essa informação também, a fotossíntese. Gente, o processo em que produz a energia na planta é chamado de fotossíntese. Muitos de vocês já ouviram falar, mas pode ser que quando eu pergunte para vocês, né, assim, o que é fotossíntese, vocês ficam que nem aí a Glória Pires, né, que eu diz, não sou capaz de opinar. Mas que ao final dessa aula vocês vão estar sabendo direitinho o que é fotossíntese, e é isso que a gente vai começar a ver agora. É o processo de fotossíntese. Então, a gente acabou de ver que plantas produzem seu próprio alimento. Na verdade, plantas, a gente acabou de ver que planta produz sua própria energia, né? E que no final das contas vai ser o alimento que a planta precisa. Então, seres que produzem sua própria energia são chamados de seres autotróficos, tá? Aqui, ó, autotróficos. Se a gente separar essa palavra em duas, né, assim, a gente vai ver auto, próprio, né? Ela própria faz. E tróficos. Tróficos vem de alimento. Então, próprio alimento. A planta produz seu próprio alimento. Não é só a planta que produz seu próprio alimento. Alguns animais produzem, mas, no geral, animais não produzem seu próprio alimento. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas existem seres no fundo do mar que têm o que a gente vai mostrar aqui agora, né? Que são seres clorofilados. O que é isso? Seres que possuem uma substância, na verdade, um pigmento, chamado de clorofila. Clorofila, esse pigmento é muito importante e é por causa dele que a fotossíntese ela é capaz de se realizar, né? Clorofila é um pigmento verde que deixa a planta nesse aspecto verde, dá a cor verde para a planta. E a clorofila, ela fica dentro de uma organela aqui, ó. Essa organela, alguém sabe que organela é essa? Fala aí. Essa organela é o cloroplasto, né? Cloroplasto, então, vocês viram na aula do Marco Túlio, inclusive, cloroplasto é uma organela responsável para o processo de produção de energia da planta, né? E por quê? Porque dentro dela tem aqui essas moedinhas chamadas de tilacoides, e dentro de tilacoides há a clorofila, que é esse pigmento responsável pela absorção de luz. Então, a clorofila capta a luz do sol, e essa luz vai passar por um processo de transformação química, e vai ser convertida, a luz vai ser convertida em energia para a planta, certo? Então, fotossíntese, a gente vai ver direitinho o que é, mas ela acontece porque as plantas, por exemplo, têm clorofila. E alguns outros seres vivos, bactérias, e como eu disse, alguns animais, né, são exceções, né, animais no geral não produzem seu próprio alimento, mas esses seres, eles possuem clorofila e por isso são capazes de produzir seu próprio alimento, sua energia, né? E aí, olha só, a fotossíntese, para que ela acontece? Qual que é o produto da fotossíntese?
E como ela ocorre, certo? A fotossíntese, pessoal, ela ocorre em duas fases, né? O que a gente chama de fase clara e fase escura, certo? Bom, vou começar falando aqui um pouquinho da fase escura, também chamada de fase bioquímica, tá? E o que acontece? Para acontecer essa fase escura, você vai precisar de CO2, vou colocar aqui, você vai precisar de CO2 mais ATP. CO2, de onde vem esse CO2, certo? A planta, ela capta CO2 da atmosfera, né? O CO2 vai entrar pelos estômatos que estão lá na folha da planta, o CO2 entra, e aí com ATP, esse CO2 vai ser capaz de se transformar por um processo aqui de transformação química nessa molécula aqui, que essa molécula, vocês podem estar até assustados olhando agora, C6H12O6, mas vocês, até o final dessa aula, vocês já vão decorar aqui o que significa essa molécula. Essa molécula, C6H12O6, é a molécula de glicose. Então, a planta, ela acontece a fotossíntese para produzir glicose. Está até aqui em cima, fotossíntese, produzir glicose. Por quê? Glicose vai ser o alimento da planta. Então, a fotossíntese ocorre para ter glicose na planta, certo? E aí, então, esse processo a gente já viu que precisa de CO2, que vem da atmosfera, e precisa de ATP. E de onde vem esse ATP, né? Aí agora a gente vem aqui para a fase clara, ó, fase fotoquímica. E aí a gente vê, ó, foto vem de luz, né? Então, pessoal, a gente já sabe que precisa de luz nessa fase. Além de luz, ó, precisa também de água. Imagina vocês aí que tem planta em casa, vocês precisam de quê? Regar a planta, né? Fornecer água para a planta que está num vaso, por exemplo. E elas precisam também de luz solar, né? Umas precisam mais, umas precisam menos, mas geralmente elas precisam de luz solar. Então, gente, a fase clara, para a fase clara acontecer, precisa de luz solar. Então, a fase clara só acontece durante o dia. E aí vocês podem me perguntar, não, então a fase clara acontece durante o dia e a fase escura acontece durante a noite. Não. A fase escura acontece tanto de dia quanto à noite. A fase escura não necessita de luz, igual a fase clara. A fase clara, sim, necessita de luz e só ocorre na presença de luz, certo? Fase escura, em qualquer horário. Então, a fase clara, você tem luz, você tem água, na verdade, a planta tem luz, a planta tem água, e aí a planta vai produzir o quê? Olha só, H+, hidrogênio, O2, oxigênio, e elétrons, né, que veio do H+. Então, esse oxigênio, para onde ele vai? A planta pega CO2 da atmosfera, mostrando aqui na fase escura que ela pega o CO2 da atmosfera, e libera para a atmosfera O2, certo? Assim como libera hidrogênio. E esse hidrogênio e esse elétron vai ser importante para a fase escura, né? Que aí, olha só, ele vai pegar esse H+ aqui e vai passar para a fase escura para acontecer essa conversão aqui de CO2 mais ATP em glicose, certo? E esse transporte aí do elétron para essa fase escura, ele ocorre porque existe aqui um transportador, representado pelo nosso caminhãozinho transportador aqui, que é o NADP. Então, o NADP vai pegar o elétron, vai passar para cá, para a fase escura, né? Vai produzir ATP, e aí o ATP mais o CO2, que veio da atmosfera, vai formar C6H12O6, que é a molécula de glicose, que é o alimento da planta, né? Então, por que acontece a fotossíntese? A fotossíntese acontece para produzir energia para a planta. E o que precisa para a produção de fotossíntese, né? Produção de energia da planta? Aí a gente vai ver aqui na equação. Olha só, equação da fotossíntese. Não precisa ficar igual a Nazaré aqui. Inclusive, eu vou até tirar a Nazaré porque vai ficar fácil agora, ó. A fotossíntese, do lado de cá, ao lado esquerdo, a gente tem o que precisa, né? E do lado direito, a gente tem o produto da equação, certo? Então, vamos lá. A planta precisa de CO2 da atmosfera. Lembra que CO2 vai entrar nos estômatos, lá na folha da planta, vai entrar dentro da planta. Então, CO2 mais água. E outra coisa importante, luz. Então, a planta precisa de água, precisa de luz e precisa de CO2, certo? Para produzir o quê? C6H12O6, a molécula de glicose, que vai ser o alimento da planta, é o que vai permitir a planta de continuar viva. Também vai gerar O2 e água, H2O. E aqui, eu já digo para vocês, olha, esse processo aqui de O2 é muito importante.
Por que é importante esse processo de O2? Ela vai liberar esse O2 para a atmosfera. E esse O2, gente, gás oxigênio, é o gás que a gente inspira. Não só a gente, como qualquer outro ser pulmonado, né? Inspira oxigênio. Então, gente, a nossa vida está ligada a esse fato. Está ligado a que acontece fotossíntese, né? Porque a liberação de O2 é o que permite a nossa vida aqui. Sem oxigênio, a gente não ia estar aqui, a gente não ia conseguir respirar e, enfim, não estaríamos aqui hoje. Então, o processo da fotossíntese, ele ocorre não para permitir a nossa vida. Fique claro, o processo de fotossíntese ocorre para a produção de C6H12O6 para a planta. Então, é o processo de energia, né? Aqui, ó, glicose, C6H12O6. A fotossíntese ocorre para a produção de glicose, não é para produzir oxigênio para a gente sobreviver, mas é para a sobrevivência da própria planta. Mas acontece que a gente aproveita disso, né? E de várias formas, daqui a pouco eu vou falar de uma outra forma que a gente aproveita, mas por enquanto já digo aqui, ó, que com a fotossíntese, O2 é liberado para a atmosfera e a gente pode, né, a gente pode manter vivo, a gente pode existir, na verdade, por conta disso, né? Então, aqui a gente já aprendeu aqui sobre a questão da fotossíntese, agora essa equação ficou super fácil. A gente sabe que precisa de CO2, a planta pega CO2 da atmosfera com água e luz do sol para produzir a sua energia, que é a glicose. E de quebra ainda manda o oxigênio para a atmosfera que a gente vai utilizar dele. E a gente vai falar então agora desse processo de obtenção de energia de outros seres. Agora a gente vai falar dos seres que não produzem seu próprio alimento. E aqui a gente se inclui nele, nós não produzimos nosso próprio alimento. Tanto é que se a gente quiser se alimentar, a gente levanta e vai buscar o alimento, certo? Agora você pensa a planta fixa no solo, ela não pode levantar e pegar seu alimento, né? Então ela tem que produzir o seu próprio alimento através do processo da fotossíntese, certo? E agora a respiração celular é um outro processo. O processo anterior foi fotossíntese de seres que produzem seu próprio alimento. Agora, a respiração celular acontece em seres que não produzem seu próprio alimento, e isso aqui também tem um nome chamado heterótrofos. Ó, aqui também se divide a palavra trófos, alimento, e hétero, outro, né? Então, precisa de outro ser, né? Para o alimento ele vem de outro lugar, certo? E aqui eu coloquei umas imagens de alguns animais heterótrofos, né? Aqui uma onça, um bem-te-vi, enfim, vários animais que não produzem seu próprio alimento. Aqui eu coloquei, inclusive, aqui a Gal Costa, representando aqui a nossa espécie. Para quem não conhece uma cantora, vale a pena pesquisar, uma cantora brasileira, tá bom? Nós não produzimos nosso próprio alimento, nós não produzimos nossa energia, e nossa célula precisa de energia. Como que é o nosso processo de obtenção de energia? É o que a gente vai ver agora. Já que a gente está fera aqui em ler equação, vai aí a equação da respiração celular. Vamos com calma, vamos começar aqui, ó, do começo. Olha essa primeira molécula, C6H12O6. Que molécula que é essa? É a mesma molécula que a gente viu lá atrás, hein? Essa molécula é a molécula de glicose. Então, a gente já sabe que para produzir energia, vou falar aqui da gente, né? Mas vamos lembrar que isso acontece com vários outros seres. Vou falar da gente para ficar mais fácil aqui da gente compreender, tá? Então, a gente precisa de glicose para produzir nossa energia. E a gente precisa de glicose mais, ó, O2, oxigênio. Lembra que eu falei ali atrás, né, mostrando a equação da fotossíntese, que eles liberam, as plantas liberam O2 para a atmosfera? Pois então, a gente pega esse O2. Como é que a gente pega esse O2? Inspirando, a gente inspira O2. A gente fala respira, né? Mas, na verdade, isso é uma ventilação pulmonar. A gente ventila o pulmão. E aí, no processo de inspiração, a gente está pegando esse O2 aqui da atmosfera. Então, O2 mais a molécula de glicose, a gente vai produzir o quê? CO2. Esse CO2 vai ser mandado para a atmosfera, certo? E se vocês lembrarem da equação anterior das plantas, planta pega CO2 para conseguir produzir sua energia. Olha só, que interessante, hein? E, enfim, então aqui no nosso processo a gente produz CO2, produz água e produz ATP. O que é ATP? É a molécula aí que a gente vai usar de energia. A nossa célula precisa de ATP. ATP é a nossa energia. Na planta, a energia dela era a glicose, era o que dava a energia para ela. Aqui é ATP. Então, a gente precisa de glicose e oxigênio para, no final das contas, ó, produzir ATP, que é o que a célula precisa. Célula precisa de ATP, certo?
E, gente, onde, aqui voltando aqui, onde essa glicose aqui, ó, essa molécula de glicose, onde a gente consegue essa glicose? Pensa aí. A gente consegue essa glicose através da alimentação. A gente se alimenta de proteínas, né? Quando essas proteínas são quebradas, elas se transformam em aminoácidos. A gente se alimenta também de lipídios, que quando são quebrados, se transformam em ácidos graxos. E a gente também se alimenta de carboidratos, que quando quebrados se transformam em glicose. Então, aqui, coloquei um pão aqui para simular, é um carboidrato, certo? Olha só, mas, né, quando a gente se alimenta, o que acontece? O carboidrato aqui, por exemplo, ele vai ser quebrado em uma molécula de glicose. Essa molécula de glicose, ela vai cair na corrente sanguínea e de lá ela vai entrar na célula, que aí é onde vai acontecer o processo de produção de energia, que eu vou explicar já já como ocorre, né? Aqui só mostrando uma célula para vocês, e vou aproveitar aqui e mostrar também uma organela importante dentro das nossas células, chamada de mitocôndria, que o Marco Túlio também na aula dele falou de mitocôndria, e essa organela é importante porque é nela que vai acontecer também uma parte do processo de produção de energia, de obtenção de energia. E aqui mostrando de pertinho aqui a organela, né, a mitocôndria, reparem que ela tem aqui essa matriz, né, que vai ser um lugar importante aí que a gente vai falar dele daqui a pouco, certo? Então, pessoal, o que acontece? A gente tem que pegar essa glicose aqui, que entrou nas nossas células, e vai ter que fazer transformações nela para que essa glicose se transforme em ATP. Lembra que a nossa respiração celular acontece para quê? Produzir energia. Que energia é essa? ATP. Então, a gente precisa acontecer um processo aqui nessa glicose. Então, olha só. A etapa de respiração celular, ela é dividida em 3 fases. Lembra que a fotossíntese é dividida em 2 fases, fase clara e fase escura? Aqui, nosso processo de obtenção de energia é dividido em 3 fases. A primeira fase é a glicólise. Fica fácil quando a gente divide o nome. Olha só, glico vem de glicose, né? E lise, toda vez que vocês lerem lise por aí, vai estar falando de quebra. Então, é quebra de glicose. Então, basicamente, essa fase vai acontecer um processo de quebra daquela glicose que a gente ingeriu, certo? Para produzir o quê? Então, vamos lá, vamos ver. O que a gente precisa? De glicose, ingerimos a glicose. A glicose está na nossa célula. A gente precisa de oxigênio, que a gente respirou ele, né? Inspiramos o oxigênio, ele também entrou para as nossas células. Então, esses dois vão formar ácido pirúvico mais 2 ATP. E aí, vocês olhando aqui, vocês falam, ai, produziu ATP já. Então, não precisa mais de produzir ATP. Pronto, é isso. A gente come, quebra a glicose e produz 2 ATP. Na verdade, não. Aqui produz 2 ATP, mas ainda é pouco. A célula precisa de mais ATP, então o processo continua. Então, vamos pegar essa informação aqui, ó. Produziu glicose mais oxigênio, produziu ácido pirúvico mais 2 ATP. Vamos pegar, segura essa informação aqui do ácido pirúvico, tá certo? Esse processo aqui da glicólise, ó, acontece no citosol, aqui no citoplasma, dentro da célula, tá vendo? Mas não é dentro de nenhuma organela, é nessa parte azul aqui da célula, nosso citoplasma, tudo bem? Então, a primeira fase é isso, é transformar O2 e glicose em ácido pirúvico e ATP. A segunda fase, chamada de ciclo de Krebs. Já essa fase, o que a gente precisa? A gente tem o ácido pirúvico da fase anterior, certo? A gente vai pegar esse ácido pirúvico e vai transformar ele por processos químicos, transformações químicas, em acetil-CoA mais 2 ATP. Aí, então, ao todo, no final das contas aqui desse ciclo, a gente vai ter 4 ATP. Ainda não é suficiente, a célula precisa de mais, então isso aqui continua um pouquinho. Esse processo aqui de ciclo de Krebs, ele ocorre na mitocôndria. Lembra que eu falei para vocês onde é que é a mitocôndria? Olha só, aqui tem a célula, certo? Isso aqui é a mitocôndria. Agora ela mais de pertinho, ó. Ocorre na matriz da mitocôndria. Então é nessa parte azul aqui, ó. Dentro da mitocôndria ocorre essa fase de ciclo de Krebs, que é a transformação do ácido pirúvico para acetil-CoA. Tudo bem? Produzindo mais 2 ATPs nesse processo. Esse processo aqui é onde ocorre o final da quebra da glicose. Aquela glicose que a gente pegou ela através da alimentação, é nessa fase que ela termina de ser quebrada. Entenderam? E aí, é um ciclo, né? Aqui o nome mesmo já diz, ó. Ciclo de Krebs. Ciclo
começo e o fim é o mesmo ponto, né? Então, aqui, ó, acetil-CoA é esse ponto em comum. Tem um acetil-CoA, vai acontecer algumas transformações e no final vai produzir acetil-CoA de novo. Mas no meio dessas transformações, algumas coisas são liberadas, né? É liberado, então, CO2. Lembra? A gente inspira oxigênio e a gente expira CO2? Pois então, a gente libera CO2 para a atmosfera nesse processo, através do ciclo de Krebs. Outra coisa que é liberada nessa transformação aqui do acetil-CoA, na produção aqui do ciclo de, nessa fase aqui do ciclo de Krebs, outra coisa que é liberada é hidrogênio. E a gente vai falar um pouquinho mais dele daqui a pouquinho, certo? E acaba que esse processo, ele vai gerar 2 ATP para a célula. Então, a célula ao todo, no final desse ciclo, ela vai ter 4 ATP. Tudo bem? Mas agora, ainda pouco, lembra que eu falei para vocês? A célula precisa de mais ATP para conseguir fazer suas funções, né? E aí é que vem a terceira fase dessa respiração celular. E a gente vai precisar aqui, ó, a gente vai utilizar desse produtinho aqui do ciclo de Krebs, né? A gente vai precisar aqui do hidrogênio, do H+, e dos elétrons que vem junto com ele. E aqui, novamente, é um caminhãozinho transportador. Porque tem transportadores que vão levar esses elétrons, esse elétron aqui, para a próxima fase. Então, aqui a gente vem, ó, para a próxima fase, que chama cadeia respiratória. É nessa fase que vai ter a maior produção de ATP para a vida da célula, para que a célula faça suas funções, certo? E ocorre também dentro das mitocôndrias. E aí, olha só, a gente tem aqui o caminhãozinho carregado de elétrons, 2 caminhões dessa vez, o NAD+, e o FAD. Então, pensa só, a gente tem esse caminhãozinho levando elétrons, levando H+, isso, juntamente com O2, que ainda estão lá na célula, que veio da nossa inspiração, vai produzir H2O, água, mais 34 ATP. Aí agora sim, no final, ao final dessa fase, ao final da cadeia respiratória, a célula vai ter 38 ATP para realizar suas funções, né? E aqui termina o processo de respiração celular, com o saldo aí de 38 ATPs para a célula realizar suas funções. E que funções são essas, né? A gente precisa de energia para tudo. Para eu estar falando aqui com vocês, eu preciso de energia, minhas células estão gastando energia. E aí está nesse processo de produção de energia, utilizando a glicose que eu me alimentei. Então, daí a gente vê, inclusive, a importância de uma alimentação saudável, né? Porque se você se alimenta de uma forma saudável, você está em equilíbrio, você tem glicose em equilíbrio no seu corpo, suas funções estão equilibradas, né? Então, olha só, a gente usa glicose para produzir energia. A falta de glicose, daí a gente já vê o problema da falta de glicose. Imagina que você está aí sem se alimentar há muito tempo, né? A gente não vai ter energia, nossa célula não vai ter energia. E para que nossa célula precisa de energia? Depende, né? Depende de célula da onde. Nossos neurônios, nossas células do sistema nervoso precisam de energia para eu estar aqui fazendo minha movimentação. Ao mesmo tempo, meu músculo está precisando de energia para eu estar aqui também me movimentando. Olha, meu músculo aqui presente aqui na mandíbula tá precisando de energia para eu estar fazendo esse movimento e falando com vocês. Vocês aí estão precisando de energia para me escutar, seus neurônios estão gastando muita energia. Até por conta disso, inclusive, que as células do sistema nervoso, as células musculares, elas possuem muita mitocôndria. Por quê? Elas gastam muita energia. E lembra que mitocôndria é a organela que está participando do processo aqui de produção de energia? Então, como gastam muito, tem muita mitocôndria. Outras células que não precisam gastar tanta energia já têm um menor número de mitocôndria. E no final da conta, dentro dessa mitocôndria, vai acontecer aqui esse processo, né, de obtenção de energia, de produção de ATP. No final das contas, nosso saldo vai ser de 38 ATP. E aí a célula vai poder realizar suas funções. E aí a gente está aqui tendo essa aula graças à nossa alimentação. Então, pessoal, alimente bem, certo? E aí a gente liga também a importância, né, da planta. Além da planta mandar oxigênio para a nossa atmosfera, a planta também é a base da nossa alimentação, né? A gente come a planta diretamente, mas ao mesmo tempo
algumas pessoas comem animais que comem dessa planta, que comem a glicose, né, que está ali, aquela energia da planta. Então, isso tudo vem para a gente. Tá aí a importância, mais uma vez, da planta, né, e desse processo de obtenção de energia. Então, pessoal, através desse processo de respiração celular e desse produto, que é o ATP, é a nossa forma de energia, é que, olha, essa mulher aí da foto, ela está podendo o quê? Realizar uma corrida. Assim como eu estou aqui falando e vocês estão aí podendo me escutar e entender esse ciclo por conta da produção de energia. E eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida vocês podem me chamar. Tá bom? Até mais!